Oi, E aí, oi, Adler, Tamires, tudo tá me ouvindo? bem? Tudo Tô ótimo, e com você? ouvindo. Tudo ótimo Boa, boa. também. Pô, sou o primeiro aqui. Sempre, presença ilustre. Tô sabendo que agora você começou a prospectar. Como é que tá sendo? Conta Mano, pra mim. tá sendo uma experiência diferente. Eu, eu tô pegando a ideia de prospectar de um jeito com uma cultura diferente e vendo que eu já tava vindo com a cultura da Giovana, né? Uhum, Então eu entrei numa outra empresa que eu preciso meio que entender como que funciona a cultura deles para começar a prospectar de fato. Porque, tipo, entendi. não é que é um baque diferente, é uma outra estratégia que eles utilizam, então eu preciso Uhum, realmente parar para pensar o que, que eu consigo aplicar do que eu já sei para aprender com eles e aplicar da forma que eles fazem, né? entendi, Então tá sendo bem entendi. diferente, mas tá sendo gostoso, porque hoje eu comecei já a prospectar, tipo, foi o quê? Na sexta-feira, na sexta, eu acho que já comecei a prospectar, tipo, poucos leads, mas ontem e hoje já comecei a dar continuidade. E foi bem, bem bom. E você tá vendendo qual produto, Adler? Agência de marketing digital. Ah, legal, Então, legal. especializado em embalde marketing. Legal, Então a gente entendi. faz toda uma estratégia de utilizar embalde marketing mesmo. Entendi. E aí, esses dias aí que você está prospectando, né? Que foram mais segunda, hoje é terça, né? E Exato, exato. terça. Você sentiu dificuldade em quê? Você teve alguma dificuldade? Você sentiu que a galera tá muito resistente? O que você tá achando? Então, vamos lá. A dificuldade que eu tô sentindo é através da lista mesmo. Então, acredito eu Uhum. que, e por um entendimento deles mesmo, eles não entregaram uma lista com ICP. Então, assim, a gente está fazendo um teste de treinamento mesmo, né? Treinando uma outra lista. E então, assim, eu vou prospectar, vai ser empresa SaaS. Mas a princípio a gente está prospectando empresa telecom. Opa, caiu. Entendi. Entendeu? O fone tá caindo. Ah, Aí as empresas de telecom, o que eu encontrei de dificuldade é por ligação mesmo. Então, assim, os números que eu tô pegando, que vêm através da plataforma, não é um uhum. número que eu consiga entrar, sei lá, em contato com alguém de fato. É só os Entendi. números que eu consigo, sei lá, para comprar alguma coisa ou para, sabe, é realmente número para cliente. E Entendi. essa é a dificuldade que eu tô enxergando hoje. Entendi, entendi. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Inclusive, né, que a gente vai falar de produção de lista. Boa. Mas eu já te adianto que é uma dificuldade, assim, bem latente em vários times de pré-venda que a gente teve contato, tá? Principalmente quando são produtos que a gente vende, por exemplo, para empresas que são muito grandes, né? Empresas enterprise. Aí você vai pegar um Banco Santander, um Itaú, um Netflix, uma Coca-Cola, e aí como a gente vai fugir do 0800, né? Como a gente vai Exato. conseguir um número de fato que a gente consiga falar com uma pessoa? Isso, cara, é realmente uma dificuldade bem grande. Exato, exato. E aí eu tô, tipo, batendo nessa tecla ainda, porque, sei lá, acredito eu, porque acho que a lista não tá bem qualificada assim. Tanto de Uhum, telefone quanto de perfil mesmo do LinkedIn, sabe? A lista que eu recebi não foi uma lista tão boa. entendi. Pode ter colaborado também nesse não Com conseguindo certeza, uma reunião de fato. Mas assim, com meu, certeza. LinkedIn, WhatsApp, eu utilizo todas a plataforma de canais que eu consigo comunicar com a empresa. Eu vou me comunicando e tento, sabe, tipo, comer por todas as áreas para ver o que acontece. Sim. Não, essa aula de hoje vai ser excelente para você, que a Show. gente vai falar bastante sobre produção de lista, inclusive. Apesar da aula ela ser sobre técnicas de prospecção, e a gente vai falar bastante sobre isso, a gente vai falar muito da produção de lista, da importância de cada informação que a gente pega, e a gente vai conversando Não, aí com sobre isso. certeza. Eu acho que vai te ajudar Eu tava bastante. muito ansioso. Tava não, estou muito ansioso por essa aula. Gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, Lucas, Sandra, Vitor. Gente, eu tô chegando pertinho daqui que eu tô sem óculos, e aí eu só consigo enxergar assim o Boa nome de noite. vocês bem pertinho. Boa Boa noite. noite. Gente, então, a gente vai esperando um pouquinho também para entrar uma galera,
mas eu já queria adiantar, algumas pessoas já me conhecem, por exemplo, o Adler já me conhece, mas eu fiz parte da Proto Sales durante bastante tempo, eu prospectei para a Proto, depois eu comecei a participar um pouco da implementação, do treinamento de pré-vendedores, eu produzo bastante conteúdo também sobre isso, sobre as minhas experiências, sobre o que eu acho que me ajudou bastante. Dou algumas mentorias também, aí o Adler já participou. Tem mais alguém que já participou de alguma mentoria aqui minha, sem ser o Adler? Não, né? Então, eu dou algumas mentorias pelo LinkedIn também. Isso é bem legal. E eu também produzo conteúdo, alguma coisa ou outra pode ajudar vocês. E aí, lembrando, aqui nessa aula, eu vou tentar ser o mais abrangente possível, porque eu sei que, na verdade, aqui nessa sala, inclusive, tem muito B2B, tem B2C, cada segmento é um segmento, então eu vou falar das informações que a gente precisa, mas eu sei que cada segmento tem a sua especificidade. E, claro, eu vou falar sobre técnicas de prospecção e eu vou falar muito sobre o que funcionou para mim. Então, eu quero que vocês, na aula, vocês falem um pouco sobre o que vocês acham que funciona para vocês também. Eu quero que vocês me questionem, poxa, tá, eu acho que isso não é legal. A aula é para isso mesmo, para a gente debater, para a gente conversar, para a gente trazer novas ideias, né? A gente não é o dono da verdade, muitas coisas a gente não sabe e a gente também quer estar aqui, que vocês compartilhem a experiência de vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos dar início. Muitos de vocês, na verdade, eu não conheço, eu não tenho conseguido participar muito das aulas, então eu quero que vocês também se apresentem, falem comigo, falem um pouco do segmento de vocês, para a gente conseguir deixar essa aula mais dinâmica, tá? E aí, repetindo, fui pré-vendedora da Proto, tudo aqui, isso que eu vou explicar para vocês, eu tanto botei em prática quanto fiz treinamento de outros times, tudo baseado nisso aqui, na metodologia da Proto. E aí, claro, muitas coisas que a gente tem aqui, pode ser que vocês não tenham, pode ser que vocês tragam essas ideias para a empresa de vocês, ou enfim, às vezes só abre um pouco a mente de vocês sobre várias coisas, várias especificidades que tem dentro do assunto pré-venda, tá? Ai, peraí que eu tô... Pronto. Vamos lá. E aí, gente, eu sei que o Vitor já conversou bastante. Tá. Compartilha a tua tela no... Peraí. Isso também, assim. Exato. Boa. Vocês estão vendo? Então, né? Tá. E aí eu sei, gente, que o Vitor já conversou com vocês, tanto o Vitor quanto o Luiz Renan. Eles já conversaram sobre alguns assuntos, e aí o assunto da última aula foi construção de pré-venda, né? E aí eu sei que o Vitor falou um pouco de matriz de qualificação, falou um pouco de matriz de objeção. E aí hoje, além das técnicas de cold call, a gente vai falar um pouquinho sobre o mapa mental e sobre a produção de lista, tá? E aí a primeira coisa que a gente vai falar é o mapa mental. E para que serve o mapa mental? Ele serve para guiar o discurso de vocês. E aí, obviamente, o mapa mental ele vai ser essencial no onboarding de vocês, para vocês entenderem que tipo de como você vai iniciar essa conversa, que tipo de perguntas eu vou fazer. Se ele responder X, o que eu respondo? Se ele responder Y, o que eu respondo? Mas é basicamente um fluxograma que vai guiar o discurso de vocês no momento inicial, tá? Para deixar vocês mais seguros, principalmente quando vocês entram numa empresa nova. Mas eu já adianto que isso aqui é realmente só uma coisa inicial. Depois, o discurso vai estar tão fixo na cabeça de vocês, vai estar tão natural para vocês, e a naturalidade que vai fazer vocês romparem mais rápido. Então, isso aqui é, na verdade, só para vocês se sentirem mais seguros no início, tá? E aí, o que é esse mapa mental? O mapa mental, aí, atualmente, a gente faz no Mind Master, eu tenho até um aqui aberto, eu vou mostrar para vocês, mas é um guia do discurso de vocês. Então, vai ter ali a primeira frase que vocês vão falar: olá, fulano, tudo bem? Meu nome é Tamires, faço parte da Proto Sales. E confirmo uma informação, para tratar sobre o assunto X, seria com você? Se a pessoa responder sim, você vai guiar o discurso de uma forma.
Se a pessoa responder não, você vai guiar o discurso de outra forma. E aí, seguindo disso, vocês vão ter outras perguntas, outras possíveis respostas, e vocês vão saber, se a pessoa respondeu que utiliza uma agência de marketing, o que eu vou falar? Se ela falar que não utiliza uma agência de marketing, o que eu vou falar? Então, lembrando, no momento inicial do discurso de vocês, né, do processo de vocês, isso aqui é muito importante para vocês não se sentirem perdidos, para vocês terem uma base, e vai ser muito importante no início, tá? E aí, por exemplo, aqui. Bom dia, com quem eu falo, fulano? Aqui é a Tamires, da Protoseios, tudo bem? Perfeito. Gostaria de tirar uma dúvida, por gentileza? Caso eu queira tratar assuntos relacionados a estratégias e campanhas de marketing digital, seria com você? Se ela responder sim, perfeito. Como eu disse, eu sou a Tamires, somos uma agência especializada no marketing digital, que ajuda os clientes a chegarem aos resultados. Mas se a pessoa falar não é comigo, perfeito, sem problema. Você pode me falar a pessoa mais qualificada em que eu possa conversar sobre esse assunto? Beleza, vamos supor que realmente é ela. Beleza. Qual é a sua principal forma de captação de novos clientes? É de forma orgânica. Se a pessoa só tiver captação por forma orgânica, você vai fazer um discurso, legal, mas é muito interessante, que bom que você presta um bom serviço, e aí muitos clientes vêm de forma orgânica, isso quer dizer que seu produto é ótimo, mas você não tem a previsibilidade, é muito importante. Se a pessoa falar que tem que a captação de novos clientes é através de campanhas de marketing, o discurso vai seguir de outra forma. Então, isso aqui é para vocês terem na cabeça de vocês que existem várias possibilidades de resposta do lead e, consequentemente, vai ter várias respostas que vocês podem dar. E depende muito da resposta do lead. Então, mais uma vez, para um momento inicial, isso aqui é ótimo, tá? Vocês têm na empresa de vocês um mapa mental? Vocês mesmo que produzem um documento? Como é que funciona aí? Adler, como é que você está fazendo? Aí, agora tá me ouvindo? Tô. Então, vamos lá. Eu ia até falar agora, tipo, quando o Vitor comentou do mapa mental, quando ele começou a dar as aulas dele, eu achei um ótimo preparo para os primeiros colaboradores que forem entrar na empresa. Uhum. E, para ser sincero, eu acredito que na minha empresa não teve essa estratégia de, sabe, de passar um mapa mental de possíveis respostas, de possíveis perguntas. Foi um pouco meio que, cara, vai ser assim, assim, assado, e o que você faz, sabe? Tipo, não foi tão bem cuidado quanto vocês estão colocando aqui pra gente. Entendi. Então, no meu caso, eu sempre tive a ideia de desenrolar na hora. Porém, a gente sabe, né, que precisa de uma estruturação, preparo, obviamente. Você precisa se preparar para responder algumas perguntas que vierem na ligação. Para isso serve o mapa mental. Exato. Mas, poxa, achei muito interessante essa ideia do mapa mental, mas não tem na minha empresa. Legal. Ou Entendi. se tiver, eu não me mandaram. A gente vai compartilhar com você. Fala, galera, boa noite, botando a câmera aqui agora. A gente vai compartilhar com vocês esse documento e aí vocês podem colocar da forma como vocês colocariam com as suas palavras, usando o pitch de venda de vocês e colocando também a história de vocês ali, né? Porque cada empresa é uma empresa. Lembrando, a gente, desde o início, a gente fez usando um case específico, como se você fosse uma agência de marketing. Então, coloquem na realidade de vocês o que vocês vendem e coloquem as perguntas que são interessantes para vocês. Então, esse documento também vai ser compartilhado com vocês, tá? E aí, ele é um balizador, é claro, não é para ser um robotizado, ou você ler exatamente toda vez que você for ligar, for fazer uma cold call, porém, no início, ou para construir processo e deixar tudo bem redondo, é super interessante, eu indico muito que vocês usem. Exato. Então, beleza. Falamos de mapa mental, a gente vai falar sobre um outro assunto
e aí era o que a gente estava... Não, na verdade, vou falar um pouquinho sobre a simulação de cold call antes. Essa aqui está na verdade, eu vou falar de simulação de cold call, gente, depois, Vitor, se você não se importar. Vou falar um pouquinho de produção de listas, que era o assunto, antes de vocês entrarem, que a gente estava conversando. Sim. E a produção de lista, gente, ela é um assunto delicado, porque é muito importante para o processo de vendas de vocês ter uma atenção na produção de listas, tá? E aí eu sei que, na verdade, as empresas, elas funcionam, a maior parte das empresas, na verdade, elas funcionam de uma maneira... elas têm um processo já definido de ou a empresa tem um LDR, que é uma pessoa dedicada para a produção dessa lista, ou a empresa ela entrega uma lista já pronta e utiliza alguma ferramenta, né? Que a gente tem aqui os exemplos, a gente utiliza o próprio LinkedIn normal, né? O nosso LinkedIn. A gente pode utilizar o Google, a Nelway, o Sales Navigator, Recomodata, Speedio, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para a produção de lista. Mas aí eu quero trazer uma coisa bem interessante para vocês, que é o fato de que aqui na Proto, né, quando a gente faz a construção da área de pré-venda de outras empresas, a gente costuma indicar que os próprios pré-vendedores façam a lista deles. E aí, por quê? O processo de produção de lista, gente, ele é essencial para a prospecção de vocês. Porque quanto mais você tiver atenção nesse processo de inteligência comercial, quanto mais você tiver dedicado, mais fácil vai ser o processo de prospecção de vocês. E aí, por que isso? Tem alguns motivos. Quando a gente está produzindo uma lista, gente, a gente está olhando empresa por empresa. A gente entrou no site da empresa, a gente olhou minimamente sobre o que ela é, o que ela faz, a gente entrou para ver os funcionários dela, a gente pesquisou um possível decisor, a gente pegou quantos funcionários essa empresa tem, e no momento que vocês estão produzindo essa lista e pegando essas empresas, vocês estão absorvendo conhecimento sobre elas. Então, no momento da prospecção, você vai lembrar que, entrei, botei o Netflix, e aí eu vi que é o Vitor, que é o diretor de marketing, e aí eu vi que o Netflix está com 200 a 500 funcionários, e isso facilita o processo de vocês. Então, produzir lista de vocês, enquanto vocês estão produzindo, vocês estão absorvendo conhecimento. Segundo, no momento que vocês estão produzindo a lista de vocês, só vocês sabem as informações que de fato vão ajudar na prospecção de vocês. Por exemplo, informações que eu, quando vendia Proto, eu gostava de pegar. Eu entrava no perfil da empresa e olhava se tinha pré-vendedor, eu olhava quantos pré-vendedores estavam ali no LinkedIn, eu olhava se aquela empresa estava com vagas para pré-vendedores abertos, porque eu já criava o meu rapport. Fulano, tudo bem? Não devia que você está com uma vaga aberta. A gente tem um produto aqui na Proto que se chama o SDR Match, que a gente auxilia na contratação de pré-vendedores. Então, só vocês, no processo de produção de lista de vocês, vão saber quais informações são relevantes para facilitar a prospecção de vocês, tá? E fora que também, obviamente, às vezes você liga... Quando a gente tem um processo bem definido dentro da empresa, isso não é um problema, mas quando a gente não tem um processo tão bem definido, o próprio pré-vendedor consegue identificar quais os segmentos que mais dão certo para ele, qual o segmento que ele entendeu que tem real a necessidade do produto dele, e aí ele vai criar uma lista bem mais assertiva. E, enfim, isso tudo, por menor que seja, porque a gente, quando fala de prospecção, a gente fala muito de, vamos ligar, vamos isso, sei lá. Mas a produção de lista ela é muito importante para facilitar o processo de prospecção de vocês, tá? Quanto mais informações vocês... Para quem trabalha... Foi mal, Tata, mas para quem trabalha aí fazendo a pré-venda, vocês mesmo que fazem a lista de vocês, como é que funciona dentro da realidade de vocês? E se sim, como vocês fazem? Vocês têm uma frequência de produção dessa lista? Você sobe uma lista com
um número X de empresa de determinado em determinado tempo, de semana em semana, de mês em mês? Como é que funciona aí? Eu até levantei a mão aí. Então, eu tô até trocando de empresa, sexta-feira é meu último dia, mas na empresa que eu tava, tem um setor de inteligência comercial, que é responsável por criação de listas. Uhum. Então, eu recebia essa lista da inteligência comercial, que aí usava as ferramentas e tal, dentro do ICP e tudo mais. E acabava que essa fase que você colocou, tá, Miris, a gente tinha como rotina ali de discover depois de ter a lista. Legal. Então, a gente, antes de iniciar a prospecção, pegava a lista de empresas e dava essa estudada aí na empresa antes de ir falar com os leads e tudo mais. Legal. Legal, perfeito. E eu ia falar justamente isso. Não necessariamente esse processo precisa ser na produção. Mas depois, vocês podem, antes de subir a lista para a plataforma de vocês podem dar uma estudada. Você pode ir adicionando as pessoas, ou no momento da prospecção mesmo, entrei, Netflix. Beleza, vou lá no LinkedIn, vou olhar sobre o Netflix, vou entrar no LinkedIn do decisor, e esse trabalho vai ser feito da mesma forma, tá? Vocês utilizam alguma plataforma e atualmente quem não recebe a lista, né, via empresa, utiliza algum site? Tem alguma indicação de melhores? Pode falar. Não, eu ia falar que no último benchmark que a gente fez aqui no grupo da Proto, eu estava conversando com o pessoal e o pessoal, todo mundo utilizava alguma ferramenta para montar a lista. E eu era o único que não utilizava. E ainda sou o único que não utilizo, porque a lista já vem pronta. E eu entendi que você fazendo a lista, até o Victor, que tá aí, ele pode confirmar ou não confirmar, que se você faz a sua própria lista, você fica mais com uma autoridade no seu trabalho, sabe? Tipo, você fica mais autônomo do seu trabalho mesmo. Porque você tem uma liberdade de criar o seu próprio, não criar o seu próprio ICP, mas você mesmo ir pesquisando um pouco mais a fundo e entendendo qual que é o melhor lead para você criar a lista, sabe? Eu acho que você fica muito mais... para mim, eu tenho um entendimento que fica muito mais gostoso o trabalho quando você cria a sua própria lista do que já pegar uma lista que já veio criada por terceiros. Sim. E aí você precisa bater, tipo, falando, igual no meu caso. Sim. Aparecia vários erros durante essas prospecções que eu tava fazendo. Porque assim, tava o diretor. E eu não posso falar com... Não é que não posso, mas não é interessante falar com o diretor a primeiro momento. Eu preciso falar com um analista, um gerente. E aparecia um monte de diretor. Então, assim, é um retrabalho para mim fazer uma correção dessa lista, sabe? Então, Entendi. acho que você fica muito mais à mercê de fazer um retrabalho da lista mesmo. Sim, total. E assim, eu estou perguntando essa questão do que vocês utilizam para produção de lista, porque normalmente, e aí, óbvio, muita gente utiliza essas ferramentas de produção de lista para facilitar, porque a produção de lista é uma coisa maçante, você tem que pegar informação por informação, e às vezes essas plataformas facilitam esse trabalho. Mas, de qualquer forma, eu sempre acho interessante a gente fazer uma limpezinha, ver se os números estão corretos, porque normalmente os números não estão corretos, aí é número que pega do CNPJ, e aí quando a pessoa abriu, né, o CNPJ é um número muito antigo. E isso tudo é uma outra observação para vocês. Se vocês não tiverem assertividade na lista, se vocês tiverem uma lista com muitos números errados, com muitos decisores, com nomes de decisor incorreto, isso desmotiva muito vocês, muito, porque vocês vão estar prospectando empresas que não têm fit com a solução de vocês, aí vai receber muito não, ou muito número errado, aí faz 50 ligações e os números estão totalmente errados. Isso é muito chato, e desmotiva muito para vendedor, que já tem um monte de coisa que já desmotiva a gente. Então, quanto mais a gente conseguir eliminar esses problemas, melhor. E ferramentas de... E aí eu conheço, assim, eu confesso que eu não testei muitas ferramentas, tá? Mas até hoje, eu acho que a que melhor atendeu todo mundo é a Speedio. Ela é uma ferramenta bem legal. Driva inteligência de mercado, LinkedIn Sales Navigator.
Eu gosto muito do Sales Navigator, tá? Muito mesmo, mas lembrando, para Proto, né? Cada segmento tem segmento que não está no LinkedIn, que o lead não está no LinkedIn, então não faz sentido nenhum a gente contratar o Sales Navigator. E aí tem vários, Vitor. Depois você também copia e cola lá no. Também vai ter na gravação, né? Para a galera testar. Muitos a gente consegue testar de forma gratuita também, então eu acho que vale esse teste, vocês encontrarem a melhor plataforma para vocês, para o segmento de vocês, tá? Tá, e aí, reforçando, produção de lista, gente, por mais que não seja feita por vocês, eu acho que é muito válido vocês darem uma olhadinha, darem uma estudada nessa lista antes de subir. Nesse momento que vocês estão estudando, vai adicionando a galera, porque aí no momento que vocês iniciarem a prospecção, a galera já vai ter aceitado vocês. É uma parte muito importante. A parte de inteligência comercial, ela é muito importante para vocês terem facilidade no processo da prospecção ativa, tá? E aí, antes da gente iniciar e falar um pouquinho de simulação, falar um pouquinho das técnicas de prospecção relacionadas a mapa mental e produção de lista, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Podem ficar à vontade, tá? E pode ser por mensagem também, caso vocês não se sintam confortáveis para abrir a câmera e abrir o microfone. Tá, então vamos lá. E aí eu vou voltar aqui para falar um pouquinho de simulação de cold call, tá? A simulação de cold call, gente, é um processo que faz parte do treinamento da Proto. E é muito importante, né? O que muitas empresas chamam de roleplay, né? E se vocês não têm na empresa de vocês, também não tem problema. Vocês podem fazer isso de uma maneira individual, tá? Vocês podem gravar a ligação de vocês. Vocês podem estar com um pré-vendedor que é amigo de vocês, e aí vocês escutam um pouquinho da ligação dele, ele escuta um pouquinho de vocês, da sua, e você dá uma dica para ele, ele dá uma dica para você. Ou você pode... Eu gostava muito de fazer isso. Eu gostava de... eu não fazia a gravação da ligação, da minha ligação, mas eu simulava uma cold call comigo mesmo e via como eu estava falando. Porque escutar você se falando, você consegue identificar os seus vícios de linguagem, você consegue identificar, cara, esse discurso ele tá claro. Se eu fosse uma pessoa que não sabe tanto sobre esse segmento, eu entenderia esse discurso? É legal caso na empresa de vocês não tenham essas simulações. E a simulação de cold call, o que ela é? Nada mais, nada menos que uma simulação de uma ligação entre o pré-vendedor e o decisor, tá? E aí, o que a gente avalia? A gente usa o mapa mental para guiar essa simulação. E aí, quais são as coisas que a gente avalia nessa simulação de cold call? Primeiro, o tom de voz. Gente, o tom de voz é muito importante em vários quesitos. Quando a gente começar a falar do discurso da pré-venda em si, mais ali embaixo, eu vou dar exemplos desse tom de voz, mas, basicamente, o tom de voz, você tem que estar ligando com empolgação. Você não pode estar ligando: oi, boa tarde, tudo bem? Poderia falar com a Tamires? Você não transmite animação. E aí tem até um livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele fala, né, sobre um projeto que era sorrir pelo telefone. Você consegue sorrir pelo telefone? Com certeza. Não é um contato menos pessoal, né, do que se você fizesse uma venda pessoalmente, mas você ainda assim consegue transmitir suas emoções pelo telefone. Então, o tom de voz, ele é muito importante. Liguem com vontade. Falem sobre o produto de vocês com vontade. Se você falar, cara, a gente constrói essa área de pré-venda, a gente vai trazer um número maior de clientes para você. Essa empolgação, o decisor, ele absorve essa sua empolgação. Então, o tom de voz, ele é tudo, tá? O call to action também, ele é bem importante. Se vocês não tiverem um bom call to action, se vocês não souberem o momento de utilizar ele, e você não tiver... Isso é legal, vocês têm que testar também novos call to action, né? Às vezes você usa um call to action que está funcionando muito bem, depois ele para, ou você está usando um que não funciona tanto, quero testar outro. Sempre façam testes. Isso é uma coisa que provavelmente o Vitor ou o Renan devem ter falado já, que a gente sempre fala muito isso aqui na Proto, que é
façam testes, testem novas mensagens, testem novos discursos, tá? A gente sempre consegue melhorar tudo isso. Então, ter um bom call to action, a gente avalia isso. Domínio do pitch, isso é muito, muito e muito importante para vocês conseguirem o agendamento. Vocês têm que dominar o assunto que vocês estão falando, gente. A ligação, e aí é muito isso que eu sempre falo, que difere a prospecção, várias coisas, né, diferem, na verdade, mas é um dos motivos pelo qual a prospecção se difere do telemarketing. Porque você está apresentando uma solução, você é autoridade naquele assunto, você está trazendo informações. A ligação que você está tendo para vendedor, decisor, não necessariamente o decisor vai querer agendar, mas você vai construir uma autoridade perante ele porque você sabe do que você está falando. Eu sei as formas de captação de novos clientes, eu sei os pontos positivos e negativos de cada uma delas. Eu sei o que é um CRM e o que é uma plataforma de sales engagement. Eu sei quais dados você precisa para fazer sua pré-venda rodar. Então, qualquer coisa de pré-venda que você quiser saber, eu vou saber falar sobre. E qualquer dor que você tiver ali, eu vou saber exatamente como oferecer a minha solução para aquela dor em específico. Então, vocês terem um domínio do pitch, vocês saberem sobre o que vocês estão falando, essa construção de autoridade frente ao decisor, ela é muito importante. Se o cara está falando alguma coisa, você, mas não sei, ou fazer um discurso muito raso, o cara vai falar, beleza, ok e tal. Mas se você falar sobre dados e, nossa, aqui a gente tem uma plataforma, a gente tem um dashboard, e o dashboard ele apresenta dado Y, Z, aquilo ali encanta o decisor. Ele fala, cara, a Tatá sabe do que ela está falando, então eu vou tirar aqui pelo menos 5 minutos para escutar o discurso dela. Então, domínio do pitch é muito importante. E a linguagem adequada, é óbvio, né? Na verdade, a gente tem que saber com quem a gente está falando, principalmente, né? Às vezes, se você está falando com uma pessoa mais velha, você pode... Se você está falando com uma pessoa mais nova, você pode falar de uma maneira mais descontraída. Se você está falando com uma pessoa mais velha, você vai falar mais formal, ou não necessariamente. Então, isso também, por menor que pareça ser, é muito importante. A gente identificar com quem a gente está falando, qual linguagem a gente vai utilizar. Às vezes vocês ligam para o lead e o cara gosta de falar de futebol, fala aí, Mengão. Aí você vai entrar no cara, ok. Mas normalmente você tem que ter uma linguagem, não digo nem formal, né? Você não vai falar boa noite, senhor. Mas você vai utilizar ali uma formalidade para falar com o lead. Tá? Deixa eu mudar aqui que eu não consigo ver vocês. Tá. E aí, gente? Agora, voltando um pouquinho no assunto lista, gente, e a gente estava falando questão de decisor também. Mais uma coisa que ajuda vocês, cara, o decisor de vocês está no LinkedIn, bota essa informação na lista. Quando vocês ligarem, vocês vão pedir para falar diretamente com a pessoa. E aí, essas aqui são as informações que a gente normalmente bota na lista. Aí, o Vitor explicou para vocês, né? As informações micro e as informações macro, as informações públicas e as privadas. Beleza. Das informações públicas, normalmente, o que a gente pega é o quê? Nome da organização, site, telefone, segmento e adicionais, e aí depende do segmento, né? A gente pega faturamento, a gente pega o número de funcionários, nome do possível decisor ou influenciador, ou se no segmento de vocês não conseguirem pegar isso, beleza. Por exemplo, para próprio faturamento não era relevante, entendeu? Mas o número de funcionários talvez. No segmento de vocês, quais são as informações que vocês acham que são essenciais? São informações que tem que ter. Obviamente, o nome da organização, mas quais são as outras que vocês acham? O site é essencial para vocês? Ou o telefone é essencial? Quais são as informações essenciais para vocês? Para mim, acaba sendo o número de colaborador também. Entendi. Você tem algum perfil ideal? É só uma empresa que tem mais de 200 funcionários? Como é que funciona? A gente tem um perfil de cliente ideal
E aí, exemplo, nesse seu caso, você comentou que era sobre, tipo, fazendo a pesquisa mesmo. Eu, o SDR, fazendo a pesquisa antes de entrar em Isso, contato, é isso, né? isso. Então, na verdade, eu pego todas as informações possíveis. Então, eu Uhum, pego qualquer informação mesmo. Se a pessoa mora em São Paulo, se não mora, legal. quanto tempo que ela tá na empresa. Então, assim, eu leio o LinkedIn dela e anoto todas as informações que eu bato o olho que eu acho, sei lá, interessante para puxar um tipo de assunto. Entendi. Então, igual no caso, a localidade, se a pessoa mora em São Paulo, já tem pelo menos um rapport aí para ser criado. Exato, exatamente. E é isso que o Adler está falando, é bem interessante, porque por mais que vocês não produzam um list de vocês, tirem um tempinho, entrem ali no LinkedIn, olhem alguma informação, de repente se a pessoa publicou alguma coisa. Eu gostava muito, como o perfil ideal de cliente aqui da Proto eram pessoas que estavam constituindo a área de pré-venda, eu dava uma olhadinha nos funcionários, via se já tinha algum pré-vendedor, ou se tinha um, ou se tinham vários. Se tinham vários, eu já não, isso aqui eu não vou botar. Ou se tinha um pouco, se tinha vagas abertas, que aí já facilitava. Aí entrava no perfil ali do decisor, às vezes ele fazia um post sobre prospecção, sobre alguma coisa do time, qualquer coisa, eu já utilizava aquilo ali para criar um rapport com esse decisor, tá? E isso acaba facilitando muito a prospecção de vocês. Sim, teve até um caso que aconteceu exatamente hoje, que eu liguei para um lead, e na Uhum, verdade esse lead não estava na empresa. Quem atendeu foi uma outra que é a head de marketing. E assim, uhum. ela falou o nome dela, como eu já fiz a pesquisa na empresa, puxando por todo o pessoal de marketing, do time de marketing que estava, ela falou, oi, aqui é a Suzy. Falei, oi, Suzy, tudo bem? Achei o seu perfil no LinkedIn, você é a head de marketing, não é? Aí eu já acabei criando uma conexão com ela e aí desenrolei o assunto. Então, assim, tipo, Perfeito. eu nem imaginava que ela iria atender o telefone, mas eu consegui desenvolver uma conversa porque eu já tinha pesquisado sobre o pessoal do marketing que estava na empresa. Exatamente, perfeito. E assim, gente, óbvio, existem coisas, isso a gente também, eu vou dar vários exemplos de como vocês vão conseguir facilitar essa prospecção, mas óbvio, tem coisas que a gente não consegue fazer. De repente, pô, beleza, o Adler, ele tá conseguindo entrar, ver tudo, mas, pô, Tatá, eu tenho uma meta muito de 100 ligações por dia, eu não consigo fazer isso. Beleza, nem tudo a gente consegue fazer, né? Mas é legal vocês saberem o que vai facilitar o processo de prospecção, até porque, de repente, vocês podem levar para o líder de vocês, falar, poxa, eu acho que é interessante eu não fazer 100 ligações por dia, fazer 80, porque eu tenho um pouquinho mais de tempo para avaliar o perfil de cada pessoa. Vamos ver se isso vai dar certo? Vamos fazer esse teste? Então, sei que nem tudo que eu falar aqui vai estar no processo de vocês, mas eu estou trazendo coisas que eu acredito que vão facilitar, tá? E aí, agora, gente, a gente vai dar início ao que de fato é a parte mais legal da aula, tá? Que são as técnicas de prospecção. E aí, aqui na Proto, a gente tem 4 estágios, na verdade, assim, 4 até o agendamento, depois a gente vai falar de outros. Mas a gente tem 4 funis, né, da pré-venda, que vão definir em qual estágio esse decisor está, o que eu preciso fazer, qual canal eu vou utilizar. Então, e aí, mais uma vez, e aí eu arrisco a dizer que maior parte das empresas não tem esses funis bem definidos. Normalmente as empresas elas dividem em contato iniciado, contato feito, reunião agendada. Só que a gente gosta de dividir, a gente divide, né, de todos os nossos clientes dessa forma. Por quê? Porque vocês entendendo onde está o gargalo da operação de vocês, aqui baseado nesses funis, vocês conseguem melhorar algo específico. E aí vocês vão entender por quê. E o primeiro estágio, o primeiro funil, né, da pré-venda é o de descoberta. E aí, claro, tem muitas empresas que, na verdade, principalmente empresas que utilizam o LinkedIn para produção de lista, elas já vêm com um possível decisor. E aí, esse funil aqui, ele não é tão utilizado, porque você já entra ali na prospecção sabendo quem é o decisor.
né? E aí esse sabendo, ele é muito relativo, porque às vezes vocês vão, por exemplo, eu vou falar com o diretor de marketing, vou falar sobre o meu produto e tal, mas às vezes não é ele o decisor, às vezes quem avalia novas ferramentas é uma outra pessoa, às vezes é o próprio CEO. Então, por mais que vocês cheguem ali no funil de prospecção com o nome do possível decisor, querendo ou não, vocês meio que têm que descobrir quem é. Mas vamos supor que vocês não têm isso, né? Que é uma empresa que não tem LinkedIn, você só prospecta empresas que só tem telefone, que você tem que ligar para descobrir quem é, então você tem o funil de descoberta. E aí, nesse funil, esse estágio, né? Você tem o objetivo de descobrir quem é o decisor, descobrir com quem você precisa falar para fechar a sua venda. E aí, no momento da prospecção, gente, a gente tem algumas dicas e a gente tem algumas dificuldades. O momento de descoberta é o momento que vocês falam com a gatekeeper, né? Que eu arrisco novamente dizer que é uma das coisas que os pré-vendedores mais têm dificuldades, é passar pela gatekeeper. Então, vocês precisam passar por ela, não só passar, vocês precisam descobrir quem é e vocês precisam passar pela gatekeeper. Então, vamos trazer isso para um exemplo real. Como eu fazia aqui na Propto. Eu ligava e falava, oi, boa tarde. Desculpa, qual é o seu nome? Isso, uma dica importante para vocês. Sempre perguntem o nome, gente. As recepcionistas, por conta dessa dificuldade que todos os pré-vendedores estão tendo de passar pela gatekeeper, elas são mais treinadas, né, atualmente. Perguntar o nome é uma coisa que ajuda muito. Por quê? As recepcionistas, atendentes, enfim, gatekeeper, elas estão acostumadas a serem tratadas com descaso. Então, oi, boa tarde, posso falar com a Thaís, por favor? Oi, boa tarde, eu posso falar com o marketing, por favor? Pera, calma, é um processo, tá? Vendas são sobre pessoas também, não necessariamente só sobre o decisor. São todas as pessoas que você passa, inclusive o decisor. Então, oi, boa tarde, desculpa, qual o seu nome? Oi, Tamires, aqui é o Luiz, da Protosales, tudo bem? Tamires, você me tira uma dúvida, por gentileza? Para tratar sobre assuntos relacionados à captação de novos clientes, com quem eu poderia falar? Então, percebe que vocês primeiro trataram a pessoa como ela merece ser tratada, chamando ela pelo nome. Isso vai deixar ela muito mais aberta a, de fato, responder a sua pergunta do que se você for uma pessoa grosseira ou só uma pessoa fria. Ela vai estar mais propensa, porque você foi muito simpático. Você perguntou o nome dela, você deu um boa tarde. Então, vou lá falando, tudo bem, boa tarde. Para tratar sobre captação de novos clientes, com quem eu poderia falar? E aí, claro, se ela puder te passar essa informação, e normalmente o nome da pessoa, as gatekeepers passam, né? Ela vai falar, é com o Vitor, Tamires, mas o Vitor, ele está em reunião. Fala, sem problema algum, perfeito. Você já descobriu quem é. Então, você já deu ganho nesse funil aqui. Você já tem o nome da pessoa. Então, você já passou da primeira fase, que é a descoberta. Descobriu quem é. Beleza. Passou da fase de descoberta, e aí, uma outra observação. Descobriu quem é? Gente, nunca saiam da ligação sem pedir informações. Pede quem é o responsável. Qual o e-mail? Você poderia me passar o e-mail dele, por gentileza? Você sabe o melhor horário que eu posso encontrar ele aí? O fulano, ele não está na empresa. Perfeito. Você sabe me dizer os dias que ele está presente na empresa? Ou um melhor horário para falar com ele? Você teria algum telefone? E não desacreditem disso, gente. Quando eu era pré-vendedora, eu conseguia vários telefones, óbvio. É muito mais difícil, né? Normalmente eles dão um e-mail. Mas eu já consegui várias vezes. E consegui porque eu perguntei, né? Porque eu perguntava, você teria algum e-mail? E aí eu nunca gostei de ser muito invasiva, né? E aí eu perguntava, você tem algum e-mail ou telefone que eu possa entrar em contato com ele de uma forma mais fácil? A pessoa falava, eu tenho aqui um telefone, anota aí, é o 219, perfeito. Então, voltando, quando vocês estiverem nesse estágio do funil de descoberta, sempre tentem arrancar o máximo de informações que vocês conseguirem, já na primeira ligação. Sejam simpáticos,
perguntem o nome da gatekeeper, tá? Isso ajuda muito. Quanto mais simpáticos vocês forem, mais propensas elas vão estar para ajudar vocês. E acho que é isso. E beleza, então a gente descobriu quem era o decisor. A gente vai passar para o próximo funil, que é o de conexão. Vocês já descobriram quem é esse decisor, então vocês precisam se conectar com esse decisor. E aí, novamente, a gente vai ter esse problema com a gatekeeper. Passar pela gatekeeper é difícil. Então, eu vou dar duas visualizações ali de como vocês conseguem contornar esse problema de passar por ela, né, de conseguir falar com o decisor nesse momento de conexão. E o primeiro deles na verdade, se vocês não conseguirem, vamos supor que vocês não conseguem passar pela gatekeeper de jeito nenhum. Vocês têm várias outras ferramentas, gente, para se conectar com esse decisor. Vocês têm o LinkedIn, que atualmente é uma rede social profissional que vai facilitar esse encontro de pré-vendedores com decisores. Então, vocês podem tentar por outros canais sem seu telefone. Tentem enviar uma mensagem para a pessoa no LinkedIn, tentem enviar um e-mail. Claro, pela ligação, gente. A ligação, ainda ao meu ver, e aí se vocês discordarem, podem falar, mas para mim a ligação ainda é a melhor atividade que pode ser feita. Mas se não conseguir, toda tarde já liguei 10 vezes, não consigo falar, não consigo passar pela rede. Não tem problema, tenta um outro canal, tá? E se vocês forem pela ligação ainda, eu vou, além dessas dicas, né, que eu já dei, né, de serem simpáticos, para falar, pede um melhor dia para falar, mas, cara, tá, não tô conseguindo de jeito nenhum, já tentei, já pedi falar. Vamos tentar trazer, gente, para o nosso discurso vamos tentar tirar do nosso discurso, na verdade, esse peso de venda. Boa tarde, aqui é a Tamires da Proto Sales. Eu poderia falar. Oi, fulana, tudo bem? Eu posso dar uma palavrinha com o Vitor? Tirem do teor da ligação de vocês. Tirem da ligação de vocês esse teor de venda, de que eu estou ligando, eu estou falando de uma empresa, eu quero vender um produto, eu quero falar sobre um assunto específico. Não. Oi, tudo bem? Boa tarde. Desculpa, qual é o seu nome? Tamires? Oi, Tamires. Aqui é o Vitor da Proto Sales, tudo bem? Tamires, eu poderia falar com o Luiz Renan, por favor? Pronto. Às vezes a gatekeeper ela passa e nem percebe que era uma ligação que ela deveria barrar, que ela não percebeu que você está vendendo. Então, a gente vai tentar tirar esse teor de venda de uma ligação. E aí eu queria saber de vocês. Vocês têm alguma dica, além das que eu falei, para passar pela gatekeeper? Tem alguma rataria aí que vocês usam, que vocês acham que funciona? Meu, acho que foi o Luiz ou foi o Vitor que falou na aula passada sobre tratar a pessoa como se fosse um amigo. Então, assim, exemplo, o nome do Luiz é Luiz Renan. Sim. Então, se for, poxa, Tamires, eu consigo falar com o Renan? Porque aí já te entrega que você é mais íntimo dele. Acho que foi o Luiz mesmo, ou alguém aqui que falou isso aí. Perfeito. Eu tô tentando achar, sempre quando uma pessoa tem um sobrenome que acaba se tornando mais familiar, eu começo a perceber que eu consigo falar também, ao invés de eu falar o nome da pessoa, falar o sobrenome que me deixa um pouco mais próximo do lead. Legal. Perfeito. Isso é uma ótima dica, uma ótima dica. Parecer que você é mais íntimo da pessoa, né? Isso facilita. E uma outra coisa também é que, normalmente, gente, no funil de conexão, isso acontece bastante. Às vezes vocês fazem ali o discurso, posso falar com fulano? E aí a gatekeeper fala, tá, mas você quer falar sobre qual assunto? Você quer tratar o quê com ele? E aí vocês têm algumas saídas. Vocês podem falar, por exemplo, então, eu quero conversar um pouquinho sobre captação de novos clientes dentro da Proto, e eu sei que para tratar sobre esse assunto seria com ele. Eu consigo dar uma palavrinha com ele? Ou não? Ou vocês podem falar, porque principalmente se já tiverem e-mail e tudo, né? Se já saber com quem vocês querem falar de fato, que é no momento de conexão, vocês vão chegar e falar, não, porque eu enviei um e-mail sobre captação de novos clientes e eu queria
E eu queria saber se ele recebeu, porque quando você fala que está enviando um e-mail, a pessoa não sabe se você enviou um cold e-mail ou se você enviou um e-mail porque a pessoa pediu. Não, você enviou um e-mail e você quer entender se ela recebeu. E isso, em momento nenhum, quer dizer que você já teve um contato. Tem pré-vendedor que também gosta de utilizar essa estratégia. Fala, eu já tenho um contato, eu já converso. Eu, Tamires, particularmente, eu nunca gostei de fazer isso. Tá? Eu não gosto de falar, eu já tenho um contato. Não, mas eu falo uma coisa que não é mentira. Eu falo, eu já enviei um e-mail e eu tô ligando para entender se ele recebeu, se ele teve um tempinho para avaliar. Eu consigo dar uma palavrinha com ele rapidinho? A pessoa já fica, já teve contato com ele, então não tem problema, então eu vou passar. E aí, pronto, acabou. Você conseguiu se conectar com essa pessoa. Pode falar, Vitor. Eu tive experiência com RP de gestão, e aí um teste que até um gestor falou para eu fazer e funcionou foi falar alguma coisa que talvez ela não entendesse, a gatekeeper. Então eu falava, qual que é o que você quer tratar com ele? Eu falava, é sobre RP de gestão. Aí várias vezes ela dava uma pensadinha assim, falava, então vou transferir. Porque era uma coisa ali que ela não tinha domínio, talvez, e passava. Entendi. E quando você já tem o nome da pessoa também, é bem melhor, assim, nitidamente, do que você falar assim, o responsável por vendas. É bem diferente de você falar, não, quero falar com o Adler. Sim. Não, totalmente. E essa que você falou aí do e-mail, eu comecei a usar. Falei assim, não, já mandei um e-mail. E aí eu comecei a ter uma objeção, tipo assim, não, então ele vai te responder pelo e-mail lá. Aí eu passei a falar, tipo assim, eu já fiz um contato. Também recebi essa objeção, Vitor. A pessoa fala assim, é o primeiro contato? Aí eu respondo, não, eu já fiz um contato. Eu não tô mentindo, né, porque o contato foi via e-mail. Mas quando começaram a falar, não, então ele te responde aí pelo e-mail. Aí eu parei de falar que já tinha mandado esse e-mail. Total. Não, e assim, isso é uma questão interessante, gente, porque quando eu comecei a prospectar, já tem 2 anos e meio quase, a pré-venda ela não era tão conhecida, né? As pessoas não sabiam tanto o que era. Então era muito mais fácil da gente prospectar a pessoa. E aí, com o tempo, depois, né, eu fui percebendo que começou a ficar mais difícil, mais difícil. A gatekeeper já estava treinada, sabia o que falar. Aí tem algumas que, nossa, eu ficava revoltada, que eu ligava e falava com ele só por e-mail. Com ele, não, é só por e-mail, só por e-mail. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou conseguir contornar isso só por e-mail? Beleza, aí eu ligava e falava, não, deixa eu dar uma palavrinha que a gente estava conversando um pouquinho sobre captação de novos clientes, aí eu achei melhor dar uma ligadinha para ele, enfim, para encerrar esse assunto mais rápido, de repente. Mas eu também eu tinha muito cuidado com isso, mas é porque, gente, o meu perfil, eu ficava com muito medo de incomodar, das pessoas acharem que eu tava mentindo, eu tinha muito isso, assim, eu tomava muito cuidado com o que eu falava. Mas eu já usei muito de falar, cara, não, então, é porque a gente estava conversando um pouquinho sobre captação de novos clientes, e aí eu resolvi dar uma ligada para facilitar e tal, eu consigo dar uma palavrinha com ele? E aí, às vezes, a gatekeeper nem se ligava, mas assim, atualmente está sendo muito mais difícil, tá? Principalmente porque a gente não está. E aí eu sei que depende do segmento, né? Mas normalmente a gente fala com decisores, com um diretor comercial, um diretor de marketing, um CEO. E, cara, óbvio, não vai ser fácil vocês falarem com essa pessoa. Não vai ser fácil. Você vai ligar, oi, posso falar com o Luiz Renan, que é o CEO da Proco? E aí falar, claro, estamos aqui, eu vou dar um telefone pro CEO para ele ficar ali, você ficar 30 minutos, às vezes, falando com ele pelo telefone, gastando o tempo de um CEO. Não, às vezes o CEO nem está na empresa, às vezes ele nem tem o costume de ir, ou às vezes a pessoa realmente só trabalha home office, ou a pessoa só vive em reunião. E tudo bem, tá? E acontece. E aí, antes da gente ir para a qualificação, é uma coisa que normalmente eu sempre falo também. Eu já deve estar cansado de ouvir esse discurso. Mas é o sales engagement. Isso é muito importante, principalmente quando a gente tem dificuldade de passar pela gatekeeper. Por quê? O sales engagement é todo aquele processo, desde que você inicia o lead até você de fato fechar a venda. Né? O engajamento até acontecer a venda. E aí, não esperem que vocês vão fazer uma ligação e vocês vão conseguir falar com a pessoa. Não. Você vai primeiro adicionar a pessoa, aí a pessoa vai olhar ali, Tamires Romualdo da Proto. Ah, beleza, aceitei.
Ok. Aí você vai ligar lá na empresa da pessoa, ó, tem uma Tamires da Proto que tá te ligando. Aí você vai falar, ah, não, deve ser para vender coisa. Não quero não. Fala que eu tô em reunião. Beleza. Oi, Tamires, ela tá em reunião, ok. Você vai pedir o e-mail. Aí no e-mail você vai enviar ali um conteúdo para a pessoa, você vai enviar uma apresentação. Aí a pessoa vai olhar, tá, já vai lembrar do nome de vocês. Tamires Romualdo. Aí vai clicar no e-mail e vai olhar, ah, Tamires fala de construção de pré-venda. SDR, ajuda a contratação e tal. Pô, legal, tava querendo contratar um, ok. Mas sair, não respondi o e-mail, beleza. Daqui a 2 dias você vai enviar uma mensagem ali no LinkedIn falando, oi, fulano, e aí, tudo bem? Queria entender um pouquinho sobre como está a sua captação de novos clientes, qual a sua forma de captação de novos clientes. Aí você vai, quero responder, beleza. Aí vai falar, orgânico. Aí continua o assunto, aí você, ai não, tô com preguiça de responder, beleza. E aí, no outro dia você vai ligar de novo. E aí, Tamires já tá um nome na tua cabeça. E aí, de repente, o cara tava numa reunião que falou de contratação de pré-vendedor. Então, naquele momento ali, é o melhor momento para você falar com ele. Não adianta vocês acharem que é o momento que vocês querem. Que, eu vou ligar e vai dar certo. Eu vou usar o LinkedIn e vai dar certo. Pode dar certo de primeira, como pode não dar. São vendas complexas. Às vezes você tem um ciclo de venda maior, um ciclo de venda menor. E aí, esse sales engagement por vários canais, principalmente para passar por essa dificuldade que é falar com a gatekeeper, é muito importante. É muito importante. Por vários canais, de repente falar, depende do segmento, mas de repente falar com outras pessoas que não são decisor, de repente pessoas que sentem a dor. Eu vou falar de sei lá, uma plataforma de gestão de pessoas. Cara, você tem um time de 20 pessoas que está ali, um RH, né, de 20 pessoas que está ali penando para fazer um processo que seria facilitado com uma plataforma. E aí, às vezes, você fala com uma pessoa que sente a dor. E a pessoa que sente a dor vai para uma reunião e comenta sobre o produto, ou comenta sobre o produto com o decisor. Chega, pô, o fulano me ligou, falou de, pô, não acho que é interessante a gente conhecer. Então, de repente também, falem com outras pessoas, tentem outros canais, façam, aí de novo, façam testem para ver o que dá certo para vocês, para o segmento de vocês. Tudo é teste, gente. Tá. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho de... Deixa eu ver que horas são 8h30, tá? A gente vai falar um pouquinho, gente, de qualificação, tá? E aí, qualificação engloba algumas questões. A qualificação é o momento que vocês vão entender de fato quem é essa pessoa. E a qualificação, ela não... Gente, assim, óbvio, às vezes a gente não quer perder o agendamento, aí a pessoa já fala, sugere aí uma data e tal. Você nem falou sobre o seu produto, a pessoa já quer agendar, você agenda. Pô, não vou perder meu agendamento, né? Claro. Mas a parte de qualificação, ela é muito importante. Por quê? Vocês precisam entender qual parte do produto de vocês se aplica na realidade daquela pessoa. Então, você precisa entender a realidade da pessoa. Você precisa entender qual é a forma de captação dela, se ela já utiliza algum CRM, se ela tem pré-vendedor, se ela tem área de pré-venda, quantos pré-vendedores, se ela utiliza alguma ferramenta para aquilo. Você precisa entender a realidade dela. Por quê? Vamos supor, a gente está falando de Proto. Como eu vou falar de sales engagement, como eu vou falar de dados de pré-venda, de esforço, de ICP, de repente para uma empresa que é tradicional, que nunca ouviu falar em pré-venda? Como é que eu vou falar de sales engagement para uma pessoa que nem sabe o que é pré-venda? Então, entendi que a pessoa não sabe o que é pré-venda, é uma empresa, de repente, tradicional, uma pessoa de mais idade, nunca ouviu falar em pré-venda, eu vou explicar o que é pré-venda. E eu fiz isso muito, gente. Eu explicava realmente, pré-venda é uma área que antecede a venda, e aí você tem um pré-vendedor, que você qualifica a pessoa. Eu explicava mesmo, assim, o que era pré-venda. Mas, aí, em contrapartida, às vezes eu pegava empresas que estavam super estruturadas. E aí, por que eu vou ficar falando, porque a Proto, ela constrói a sua matriz de qualificação, matriz de objeção, o seu mapa mental. A pessoa vai escutar aquele discurso, não vai engajar ela, porque ela vai pensar, tá, mas eu já tenho isso tudo, isso não serve para mim. Então, você precisa entender
qual a realidade daquela pessoa, e é nesse momento que vocês vão conseguir. Tem muito pré-vendedor que fala isso, Tata, eu consegui falar com o decisor. Mas quando eu comecei o meu discurso, ele falou, faz o seguinte, me envia uma apresentação que depois eu vejo, depois a gente fala, eu estou numa reunião agora, depois a gente fala. Porque esses 10 segundos iniciais, eles são muito importantes. Eles são... É o momento decisivo para você entender se o decisor ele vai te escutar ou não. E você precisa que ele escute. Então, esses 10 segundos, eles são essenciais. E aí, como a gente faz esses 10 segundos essenciais no discurso de pré-venda? E aí, falando do tom de voz também, prestem atenção. Como eu fazia? Eu falava, olá, oi Vitor, aqui é a Tamires da Protosales, tudo bem? Aí, me tira uma dúvida, para tratar sobre isso, é com você mesmo? Aí ele falava, é comigo. Eu falei, perfeito, estou com o decisor na mão. E aí, como eu falava? Então, como eu falei, eu sou a Tamires da Protosales, nosso objetivo é aumentar a sua captação. Eu falava o início bem rapidinho para a pessoa não ficar, ai meu Deus. E eu focava, eu falava mais devagar e eu falava mais alto. A gente auxilia na sua captação de novos clientes. Aí a pessoa já, captação de novos clientes é um assunto que me interessa. E aí, o que eu já fazia logo em seguida para engajar, para a pessoa não sair da ligação? Façam a primeira pergunta. Perguntem algo. E essa pergunta pode ser uma pergunta de qualificação, que normalmente é o ideal, ou pode ser uma pergunta de engajamento, né? Enfim, uma pergunta que não é necessária que vocês façam para entender a realidade dessa pessoa. E aí eu falava, oi, aqui é a Tamires da Protosales e o nosso objetivo é aumentar a sua captação de novos clientes. Mas me explica uma coisa, Vitor, como é a sua captação, como está funcionando a sua captação de novos clientes atualmente? Ela é só de forma orgânica? Você utiliza campanhas de marketing ou você já tem um time de prospecção ativa? E aí, tenham em mente, pessoas gostam de falar de si. Isso é uma parte muito importante na venda. Então, a pessoa, por mais que ela esteja querendo desligar, ela vai ficar tentada em responder aquela pergunta ali. Então, a minha forma de captação é de forma orgânica. Aí você fala, perfeito, entendi. Não, já tem um time de pré-venda, vamos supor, já tem um time de pré-venda. Perfeito, entendi. E me responde uma outra dúvida, por gentileza, Vitor. Você utiliza um CRM? Você já utiliza algum CRM, uma plataforma de Sales Engagement, uma coisa? Eu utilizo o Pipedrive. Eu utilizo um CRM. E aí você já entendeu a primeira coisa que você vai bater. Perfeito, muito legal. É muito importante, né, Vitor também já está me perdendo os nomes. Mas é muito importante, Vitor, você ter já um processo bem definido de registro de toda essa negociação de vendas. Mas a gente tem uma diferença entre o CRM e a plataforma de Sales Engagement. O CRM, ela é uma plataforma reativa, então você precisa imputar todas as informações, tudo que você faz nele. Já a plataforma de Sales Engagement, ela é proativa, então ela já dita todas as atividades que você tem que fazer, o que facilita a vida do seu pré-vendedor, porque tira da mão dele as pequenas decisões do dia a dia, aquilo, né? Primeira decisão do dia, super assertiva. Agora, a 10ª, a 20ª decisão do seu pré-vendedor já não é tão assertiva. Então, você já tira esse erro operacional da mão do pré-vendedor. A gente já tem um fluxo de cadência que ele vai seguir. Óbvio, se você quiser mudar uma coisa, não tem problema. Mas aí você ajuda no processo de rampagem do seu pré-vendedor e tal. Então, você precisa fazer a pergunta para entender onde bater. Se você não entender a realidade, se você não entender qual é a realidade daquele lead ali, né? Qual a realidade do time dele, você não vai saber o que falar, você não vai saber como o seu produto se aplica. E é aquilo, óbvio, eu posso falar da Proto de uma maneira geral. Eu posso falar, olha, a Proto, ela aumenta a sua captação de novos clientes, ela isso, aquilo. Mas se eu falar na especificidade, sei que você já tem um time, beleza. Mas você utiliza uma plataforma de Sales Engagement? Não. Aí eu falo isso. E seu CRM, você consegue extrair dados através de um dashboard? Não consigo. Poxa, é muito importante você extrair esses dados, porque você entende sobre o trabalho do seu pré-vendedor, você consegue entender sobre as empresas que você prospecta. Você acha que isso faz sentido para você? Que isso te ajudaria a tomar melhores decisões comerciais? Então, se você não
quanto mais específico vocês forem, mais fácil vai ser de vender. E aí eu usava muito esse exemplo também com os pré-vendedores da xícara, né? Que vamos supor que a gente está vendendo uma xícara, uma garrafa, né? Posso falar aqui, ó, gente, ó, tô vendendo essa garrafa aqui, ela é ó, linda, maravilhosa, meio litro, R$200. Você pode comprar? Sim, óbvio. Tem um monte de gente que vai comprar. Agora, se eu falar, gente, olha essa garrafa aqui, ela é especial, ela é de uma marca que veio lá de fora, ela vai manter a sua água gelada durante 12 horas. Gente, é bizarro. Eu nunca vi uma garrafa que mantém o líquido tão gelado por tanto tempo. E aí você tem isso aqui, ó, para segurar, facilita, você não precisa ficar segurando, né? Às vezes machuca a mão. Você tá segurando aqui pelo dedinho, a garrafa é ótima. E ela custa R$200. A probabilidade da pessoa comprar com esse discurso é muito maior, você deu mais detalhes, você trouxe para a realidade da pessoa, a pessoa vai pensar, pô, realmente, eu seguro a garrafa e me dá uma dor na mão? Ou, pô, realmente, eu boto minha água na praia, vou para a praia, boto minha água na garrafa, chego na praia, a água já está quente. Pô, aí a pessoa vai se identificar com aquilo ali. Então, é muito importante que vocês façam perguntas, faz a pessoa falar dela. E aí, quando a pessoa está falando dela, nesse momento que ela está falando, né, do processo dela, ela também está refletindo. Isso acontecia muito comigo, era muito engraçado. As pessoas falavam, eu tenho um time ótimo, tá? Tenho um time ótimo, de 20 pessoas. Eu falava, legal. E aí você utiliza um CRM? Não, eu utilizo uma plataforma de sales engagement que me dá todos os dados, não sei o que lá. Eu falei, legal. E aí, quais dados que você tem? Você tem dado... eu tenho dado do pré-vendedor. Eu falei, legal, o nosso dashboard ele tem uma outra informação que eu acho muito interessante, que é o perfil de cliente. Então, o nosso dashboard ele apresenta para você qual o perfil de cliente que você mais agenda, que você menos agenda, qual é a realidade da maior parte das pessoas. Porque se eu identificar que a maior parte das pessoas não tem uma área de pré-venda, eu vou conseguir fazer um marketing direcionado para essas pessoas. Você sabe o que é pré-venda? Você tem uma área de pré-venda na sua empresa? Ou não, de repente 90% das pessoas já tem área de pré-venda, mas todo mundo utiliza essa CRM. Então o meu marketing ele vai ser direcionado para isso. Tem um time de pré-venda e não sabe o que é uma plataforma de Sales Engagement, você já utiliza, você sabia que a plataforma de Sales Engagement é a nova moda dos pré-vendedores, enfim. Você precisa entender para conseguir dar dicas mais assertivas para essa pessoa. E aí, todo esse processo, construção de autoridade, tudo isso vai ajudar muito no agendamento de vocês. Vocês acham que faz sentido isso que eu estou falando? Ou, Tata, acho que não tem nada a ver. Faz muitão, faz muitão. Inclusive, não sei se foi o Vitor, com certeza foi o Vitor. A gente montando a matriz, e eu estou usando também essa matriz que a gente montou juntos, né? Então, eu estou pegando muito na satisfação. Então, a utilizar a palavra satisfação para gerar lead qualificado está me ajudando bastante, tanto nos e-mails quanto nas ligações que eu faço. Então, essa estratégia de utilizar se a pessoa está satisfeita com os leads qualificados dela, tá me ajudando muito. Perfeito. Perfeito. Gente, isso assim, eu lembro quando eu comecei o meu onboarding aqui, eu não levei muita fé nessa última pergunta, né, da satisfação, e era ela que eu pegava, assim, 90% dos meus agendamentos. Às vezes eu falava, a pessoa não tem problema nenhum, meu processo é ótimo. Aí eu perguntava, fazia a última perguntinha. E você pode dizer, Vitor, que você está satisfeito com a sua geração de oportunidades? Óbvio, ninguém, assim, por mais que você esteja vendendo muito, dificilmente a pessoa fala, eu tô super satisfeito com a minha área comercial. Tô super, eu não preciso. A pessoa fala, dá para melhorar, né? Dá para melhorar. Fala, perfeito, então é nisso aí que eu vou te ajudar. Perfeito. Então, essa da satisfação, cara, ela é genial. Eu gostava de usar até você tá satisfeito com a quantidade e a qualidade? Porque a pessoa, de repente, fala assim, eu estou satisfeito com a quantidade, mas não com a qualidade. Ou, estou satisfeito com a qualidade, mas eu acho que poderia haver um volume maior. Então, é apresentar todas essas especificidades, né? E aí, alguém tem mais alguma coisa para falar? Deixa eu mudar aqui. Eu estou meio cega, não estou conseguindo ver direito.
E aí, por fim, gente, a gente vai ter o agendamento, tá? E aí, beleza, ó, me descobri quem é, me conectei com a pessoa, qualifiquei a pessoa. Agora a gente vai para o agendamento, eu preciso agendar. E aí, como a gente vai conseguir convencer essa pessoa do agendamento? Eu tenho, na verdade, de uma forma geral, foi o que eu falei para vocês no início, quanto mais informações vocês trouxerem, quanto mais autoridade vocês tiverem, quanto mais informações vocês trouxerem para essa pessoa, melhor. Porque ela vai, cara, falar, cara, tá, pô, sabe tudo de pré-venda, ótimo, ela já me deu um insight que, pô, eu não sabia, mas eu vou botar isso na minha empresa, por mais que a pessoa não faça com você, tá? Mas a parte do agendamento, ela é a mais importante, né? E aí eu gosto de usar 3 exemplos de como você consegue sugerir esse agendamento de uma maneira, fazer o seu call to action de uma maneira mais delicada, tá? E são essas formas. Primeiro, se a pessoa apresentar alguma objeção para vocês, a pessoa fez uma objeção, mas eu acho que a área de pré-venda não funciona. Isso, algumas vezes eu escutei, né, nas ligações. A área de pré-venda, acho que não funciona, esse negócio de telemarketing não é para minha empresa, já tentei, não deu certo, isso acontecia muito. E aí eu contornava essa objeção, eu falava, não. Então, é porque a área de pré-venda é uma coisa muito complexa, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E é claro que funciona, porque a gente tem vários exemplos aqui de empresa. Eu posso te enviar alguns cases de sucesso que a gente tem, inclusive no seu segmento. Mas vamos fazer o seguinte, vamos agendar um horário com um pouquinho de mais calma para a gente conversar mais a fundo sobre isso, e você entende melhor e você avalia se faz sentido para você. Pode ser assim? Então, cara, a pessoa apresentou uma objeção, você contornou a objeção, já fala, cara, vamos agendar um horário com mais calma, para a gente conversar um pouquinho melhor, para eu te explicar um pouquinho melhor. Beleza. Outro momento é quando a pessoa faz alguma pergunta. A pessoa faz mas vocês são o quê? Vocês são um CRM? Vocês são uma plataforma de Sales Engagement? Não, então, a gente é uma plataforma de Sales Engagement. E a plataforma de Sales Engagement, ela faz isso, isso, isso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos agendar um horário com um pouquinho de mais calma para a gente conversar mais sobre esse assunto, com um pouquinho de mais calma, e aí você avalia se faz sentido para você. Pode ser assim? Pode, beleza. Tá? E em um outro momento é quando a gente faz essa pergunta final, que aí era aí que eu pegava todo mundo. Eu fazia pergunta, todo mundo estava ótimo, todo mundo estava satisfeito. Aí eu fazia a última pergunta, mas perfeito. Então você pode dizer, Vitor, que você está satisfeito com a sua quantidade, essa qualidade de novos clientes que estão entrando? Aí você fala, dá para melhorar. Perfeito. Então é exatamente esse o nosso objetivo. É essa proposta que eu vou te apresentar. Eu quero te explicar a fundo sobre como a gente pode fazer isso. E vamos marcar um horário com um pouquinho de mais calma para a gente conversar sobre esse assunto, pode ser? E aí eu gostava até, a Adler já sabe dessa, que eu gostava de usar bastante não, perfeito. Se você achar que não faz sentido, não tem problema algum. As pessoas costumam dizer, Vitor, que a nossa reunião é uma aula, né? A gente explica no detalhe como a gente constrói essa área de pré-venda. Então, se você achar que não faz sentido fechar contato com a gente, não tem problema nenhum. Pelo menos você entender um pouco mais sobre a área. De repente, a gente pode te trazer algum insight de melhorias para o seu time. O que você acha? Vamos sentar para conversar? Para você conhecer um pouquinho mais da gente, a gente conhece um pouquinho mais sobre você. Acho que conhecimento nunca é demais, né? Então, vamos agendar esse horário? Então, e é exatamente isso, assim, de fato. Ninguém é obrigado a fechar com vocês, né? Porque foi para uma reunião de venda que vai fechar. Mas o trabalho de vocês é geração de oportunidade. Gerou oportunidade, o dever do encantamento é do executivo de vendas. Ele vai ter mais tempo para isso. E ele já vai chegar muito mais preparado. Ele vai chegar preparado, coisa que vocês não chegaram preparados. Vocês ligaram sem saber nada. Então, ele vai ter um momento ali mais aprofundado para convencer a pessoa. Vocês têm que gerar oportunidade. Às vezes a pessoa, mas, cara, eu acho que não, eu já tenho uma plataforma, eu já utilizo, eu me dou muito bem com ela. Você fala, não, perfeito. O meu objetivo não é mudar a forma com que você opera. O meu objetivo é trazer uma nova perspectiva. E aí você avalia se faz sentido para você ou não.
E aí, só uma observação antes de eu passar a bola para vocês, é que essa questão da satisfação, ela é uma pergunta que eu acho que deve ser feita, prestem atenção nisso, tá? Mais para o final. Por quê? Depende do tipo de produto, segmento e tudo mais. Mas por que a gente faz essa pergunta no final? Porque no início, quando você faz essa pergunta no início, você está satisfeito? Não essa aí específica, né, de captação de novos clientes, que raramente as pessoas estão. Mas, você utiliza uma plataforma de automação de marketing, você está satisfeito? Cara, sim. A pessoa vai estar satisfeita porque ela não sabe que a sua plataforma tem muito mais funcionalidades. Ela pode te trazer muito mais benefícios. Ela só conhece aquilo ali, ela conhece o que ela utiliza. Então, você está satisfeito? Tô satisfeito, tá ótimo. Não, mas aí se você falar, olha, a minha tem isso, a minha plataforma tem isso, a minha plataforma vai te mostrar isso, e é isso. Aí no final você pergunta, você está satisfeita? A pessoa vai falar, não, porque a minha plataforma não dá tudo isso que você está falando, então não estou satisfeito, não. Tá? E no momento de agendamento é importante esse call to action. E aí, antes de aprofundar no meu, eu queria saber qual o call to action que vocês utilizam, o que vocês acham que é a palavra-chave do call to action que faz a pessoa agendar com vocês? Não, acho que é exatamente tudo isso que você falou, tanto porque eu sempre tento pegar umas referências daqui da aula ou das mentorias que eu já participei com você. Então, sempre mesmo eu tento lembrar das mentorias e tentar aplicar na minha realidade. Então, é mais ou menos nessa pegada mesmo que você vem falando. Legal, perfeito. E aí? Usar a palavra diagnóstico. O que você acha da gente ir para uma reunião para fazer um diagnóstico sobre tal coisa aí na sua empresa com um especialista? Legal, perfeito. Vitor, atualmente você vende o quê? Qual é o seu produto? Até, igual eu falei, tô trocando, mas até sexta-feira é assinatura da Adobe, do Adobe Pro. Legal, perfeito. Então, e aí o call to action é uma coisa que eu costumo dizer muito como eu fazia o meu, mas eu tenho noção que maior parte das pessoas utilizam um call to action bem diferente do meu. Por quê? Como eu falei desde o início, eu nunca, até eu me acostumar com essa questão de venda, assim, eu demorei um pouco e eu não gostava de ser muito incisiva, eu não gostava de... Tem gente que... há pouco tempo eu vi um podcast que o cara falava que ele ligava e falava com uma pessoa, com o decisor, por exemplo, e o decisor falava, me envia um e-mail. E ele falava, nossa, você tem certeza que você quer tratar sobre esse assunto por e-mail? Um assunto tão importante? E ele falava que, cara, ele era primeiro lugar em vendas. E é isso, é sobre o que funciona para vocês, tá? Eu não gostava. Eu gostava de deixar a pessoa mais ali na dela, eu trazia muito conteúdo, eu tentava engajar a pessoa com muito conteúdo, muita informação, com essa construção de autoridade, que era o que funcionava para mim. E aí depende muito do perfil de vocês. Mas o call to action que eu utilizava era esse que eu falei para vocês, que é, perfeito, então, seguinte, vamos agendar uma reunião com um pouquinho de mais tempo, né? Mais tempo que a gente tem numa ligação, para a gente avaliar se isso faz sentido para você, se eu consigo te auxiliar em algo, se eu consigo melhorar o seu processo comercial. E aí eu gostava muito de trazer esse gatilho que é reforçar que não é um compromisso, a pessoa não precisa... Porque as pessoas, quando vocês levam para reunião, muita gente, eu digo isso, eu também, quando alguém me sugere uma reunião, eu fico pensando, putz, vou fazer uma reunião de venda, e o cara vai ficar 1 hora falando, e aí depois ele vai apresentar valor, e aí depois ele vai ficar fazendo follow-up, e vai ficar insistindo, uma coisa que, cara, eu acho que, assim, eu até queria conhecer de repente, mas acho que não faz sentido para mim agora. Então, eu gosto de trazer essa falta de compromisso, né? Vamos botar assim, para o meu call to action. Eu sempre falo, mas é uma reunião sem compromisso, é só para você conhecer uma nova perspectiva, conhecer o nosso produto, para você avaliar se tem algo que eu possa te auxiliar. Então, isso é sempre. Eu falava, não, mas
a pessoa fala, não, mas eu não tenho budget agora para isso, eu não posso, não faz sentido, não quero gastar o seu tempo. Eu falo, mas não tem problema algum. Essa reunião ela é sem compromisso, é para você conhecer o nosso produto. De repente você não tem budget agora, mas aí no ano que vem, quando você fizer seu planejamento estratégico, você já vai preparar um pouquinho do seu budget para a contratação de um serviço ou nosso ou parecido. E aí você já vai entender sobre a sua necessidade, como você vai identificar que você tem necessidade de um produto que você não conhece. Precisa conhecer primeiro. Então, ou de repente, a nossa reunião de vendas, ela é como se fosse uma aula. Ela vai te trazer muitos insights da sua operação. Eu vou mostrar para você como a gente constrói uma área de pré-venda aqui dentro da Proto. E aí você avalia, você tem todos esses materiais? Você tem uma matriz de qualificação? Você tem uma matriz de objeção? Você tem um mapa mental? E aí, às vezes a pessoa de fato não compra, mas ela, caraca, legal, tem mapa mental, isso é uma coisa que eu não tenho. Então a pessoa vê valor naquela reunião. E aí a reunião, de fato, o executivo vai guiar e vai agregar valor ao nosso produto e vai conseguir vender ele. Mas o call to action que eu utilizava era sempre esse, não, perfeito. Então, vamos agendar uma reunião, um pouquinho de mais calma. E aí, uma dica que eu fui ensinada aqui na Proto também é a questão do pré-agendamento. Às vezes, a gente sugere uma reunião para a pessoa e a pessoa fala, ai, tá, mas não, esse mês não dá para mim, tô final de mês, eu tô fechamento, não consigo, e não dá, essa semana tá muito enrolada. Sei lá, me envia um e-mail com uma sugestão. As pessoas costumam falar muito isso. E eu falava, não tem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar então pré-agendado para daqui 2 semanas. E aí, na semana que vem, eu te ligo para entender se realmente faz sentido a gente fazer essa reunião e tudo mais. Pode ser assim? A pessoa falava, a pessoa já te negou uma vez, né? Então ela fica até sem graça de te negar outra. E é um pré-agendamento. A pessoa fala, um pré-agendamento não tem tanto compromisso quanto um agendamento. Sendo que é a mesma coisa. E, gente, a minha taxa de no-show era quase nula. No início eu pensei, nossa, eu vou sugerir um pré-agendamento. E aí, pô, a pessoa vai chegar em cima e vai querer desmarcar. Gente, minha taxa de no-show era baixíssima quando eu fazia esse pré-agendamento. E aí, óbvio, você tem que ter um trabalho de engajar ali a pessoa e dar uma ligada para ela, envia um material de repente, se vocês tiverem disponibilidade. Enfim, vai engajando essa pessoa até de fato acontecer a reunião. E você já vai ter agendado também, tá? E aí eu queria que vocês falassem qual é o call to action de vocês atualmente, como vocês utilizam, como vocês fazem esse call to action para o agendamento. Alguém quer dividir um pouco do call to action? Ou vocês estão receosos? Bora, pessoal. Quero ouvir todo mundo aí, porque eu quero pegar dicas. Gente, vocês podem dividir também por mensagem, tá? Se vocês não se sentirem à vontade de falar, não tem problema não. Eu leio aqui na minha atuação, que vai ser maravilhosa. Ah, e uma coisa também que é legal, a gente vai falar depois de confirmação também, a última coisa que a gente vai falar sobre, tá? Que é as reuniões realizadas e a confirmação. Eu vou falar um pouco disso, mas a gente passou pelo funil de qualificação e eu esqueci de falar isso. A qualificação, gente, ela é muito importante também para a gente diminuir a nossa taxa de no-show. Por quê? Foi aquele exemplo que eu usei lá no início. Às vezes a gente fala, eu estou falando de marketing digital, você quer, a pessoa fala, beleza, vamos marcar uma reunião? Ok, você vai acabar agendando, beleza. Só que essa pessoa, ela não tá tão engajada assim. Ela não tá tão engajada a ponto dela, de fato, perder 1 hora do dia dela para entrar numa reunião e fazer essa reunião. Então, às vezes ela até acaba marcando, mas qualquer coisa vai ser prioridade. Qualquer coisa. Se aparecer uma reunião, vai ser prioridade. Às vezes ela tá cansada. Ai, hoje eu tô cansada, hoje eu trabalhei muito. Vai ser prioridade não fazer essa reunião.
Então, quanto mais vocês engajarem essa pessoa, quanto mais vocês de fato explicarem a especificidade do produto de vocês, menor vai ser a taxa de no-show de vocês. Porque a pessoa vai estar de fato ansiosa para aquela reunião, ela quer ver como você constrói essa área de pré-venda, ela quer, entendeu? Então, ela vai estar muito empolgada e ela não vai te dar no-show. Isso é muito importante também para diminuir essa taxa, tá? Então, vamos lá. E aí eu vou falar, então, sobre o último assunto, que aí, na verdade, a gente divide os funis da pré-venda desses aqui até o agendamento. Mas a gente ainda tem esses 2 funis aqui, que são muito importantes. Eu sei que, assim, o trabalho de vocês acaba quando o agendamento é feito. Tem uma empresa também que avalia pelo número de reuniões realizadas. Mas, teoricamente, né, acaba ali no agendamento. E a gente tem mais os 2 funis, que são os funis de confirmação e o funil de realização. O funil de confirmação, vocês precisam confirmar essa reunião. Isso é essencial. Vocês precisam confirmar. E aí tem gente que confirma um dia antes, tem gente que confirma no mesmo dia, um pouquinho mais cedo, tem gente que confirma 10 minutos antes através de uma mensagem. Depende muito do produto de vocês. Depende, enfim, de várias questões. Mas vocês precisam confirmar essa reunião para relembrar, e aí, acreditem, muita gente, por mais que esteja na cabeça, que sabe que é prótese, às vezes a pessoa está até interessada, mas a pessoa esquece. Eu sei que a gente usa agenda e tudo, mas tem pessoas que são mais ligadas nisso, outras pessoas estão fazendo tantas coisas que não olham, enfim. Então, é melhor a gente prevenir e confirmar essa reunião. E outra, às vezes, e aí é que nem médico, eu tenho certeza que vocês fazem isso. Se o médico não liga para confirmar, vocês não vão e não falam nada. E aí o cara tá lá, esperando vocês 1 hora, perdendo o tempo deles, entendeu? No caso o médico, né, que reservou esse horário, o executivo ele vai ficar ali 15 minutinhos, mas ele perdeu o tempo dele, 15 minutos antes ele olhou sobre a empresa, ele parou o que ele estava fazendo, entrou numa reunião, e você está fazendo o executivo perder o tempo dele. Então, liguem para confirmar, relembrem essa pessoa, e se a pessoa não for aparecer, ela não, assim, raramente tem pessoas que, graças a Deus, pessoas ótimas que mandam mensagem falando que não vão comparecer. Mas eu arrisco a dizer que a maior parte não avisa. E aí vocês, quando vocês ligam, a pessoa fala, não vou poder comparecer. Aí beleza, você já está preparado para isso, tá? E o funil de realização, que é se a reunião de fato foi realizada. Isso é muito importante, porque se você tem, por exemplo, você recebeu 100 leads, dos 100 leads você agendou 50, mas de fato só foram realizadas 2 reuniões, algum problema tem, alguma coisa aí tem, a gente precisa entender o que é. Então, a gente precisa entender o número de reuniões que estão sendo realizadas, a gente precisa avaliar a taxa de conversão entre os funis, isso é muito importante. E aí, não é importante só para os gestores de vocês, é importante para vocês também. E aí eu falei lá no início, por que a Proto divide esses funis dessa forma? Porque fica muito vago se você botar contato iniciado, contato contatado e reunião realizada. Não. Aonde está o meu problema? É no funil de conexão? É no funil de agendamento? Se o seu problema, se eu estou percebendo que de conexão para qualificação, minha taxa de conversão está péssima, eu entendo que o meu time não está conseguindo passar pela gatekeeper. Então, cara, eu vou fazer um treinamento específico para isso. Vamos fazer um treinamento de gatekeeper, vamos entender por que não passa. Vamos tentar outro canal, então? Vamos deixar de ligar? Vamos tentar LinkedIn? Ou, cara, não, o problema, a taxa de conversão do meu time está baixa entre qualificação e agendamento. Perfeito, então o meu time consegue falar com a pessoa, consegue qualificar a pessoa, mas não consegue agendar. Porque o call to action está ruim, de repente o meu produto não está tendo tanta aderência para de fato agendar. Então, quando vocês dividem entre esses funis, vocês conseguem entender onde mora a dificuldade de vocês também. E não se enganem achando que eu acho que a minha dificuldade está aqui. Óbvio, vocês vão saber assim, de fato onde está também, mas a gente só consegue tomar decisões assertivas quando a gente tem os dados, porque isso acontecia muito. Às vezes a pessoa falava, nossa, quase não está chegando lead para mim. E aí, quando eu abria lá os leads iniciados, eu vi que, na verdade, estava chegando vários, mas como ela não estava agendando muito, ela tinha
uma percepção, a mente enganava ela achando que não estava chegando muito lead. E não era essa a realidade. A gente precisa tomar decisões baseadas em dados. Pode falar, Lucas. Lucas, tá de mão levantada? Deve ter levantado sem querer, eu acho. Tá, perfeito. E então é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Aí lembrando, hoje eu passei, só para vocês terem noção, hoje eu passei muito geral, tá? Eu tô falando um pouquinho, falei um pouquinho de mapa mental, um pouquinho de produção de lista, eu tô falando muito da parte teórica, tá? Por mais que eu tenha dado uns exemplos de discurso, eu tô falando muito da teoria, do que vai ajudar vocês a facilitar o processo. O que vocês precisam prestar atenção, se eu me conectei, se eu qualifiquei. Não, preciso qualificar bem, não estou qualificando tão bem, não estou dando tanta atenção para isso. Então, hoje eu estou falando muito da parte teórica, tá? E aí, na aula que vem, eu vou trazer muito mais exemplos reais de discurso, o que a gente fala, vou trazer gatilhos que eu utilizava, tá? Gatilhos mentais que a gente utilizava. E aí, por fim, a nossa terceira aula vai ser sobre LinkedIn, tá? Que é uma ferramenta que eu particularmente amo e me ajudou muito no processo de prospecção, e aí pode ajudar vocês também. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, ou de repente alguma coisa que vocês queiram acrescentar no que eu falei? Não? Perfeito, então, gente. É isso. Amei estar com vocês. Na aula que vem, eu quero que vocês tenham em mente que eu vou fazer também bastante simulação de cold call, e quem quiser participar, fica à vontade, tá? Se quiser trazer, de repente, o discurso escrito também, podem ficar à vontade, eu tento enrolar aqui, tento fazer o discurso com vocês, mas a gente vai fazer simulações e eu vou trazer exemplos mais reais e gatilhos, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu amo esse contato com vocês. Vocês sabem, eu sempre faço mentoria e tal, eu adoro. E é isso. Boa noite, gente. Maravilha. Muito obrigada. Muito obrigado, Tamiris. Puta aula. Nem sabia que podia falar palavrão, mas puta aula. Perfeito. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada. Valeu, Boa time. noite. Tchau, tchau, Obrigada, tchau. Sandro. Tchau, tchau.